No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Plenário do Supremo Tribunal Federal ratifica por unanimidade prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, após ameaças a ministros da Suprema Corte. Atitude atentatória do parlamentar se dá à esteira da revelação pelo general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, de que a cúpula das Forças Armadas referendou ameaças ao STF em 2018, quando do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Carnaval sem folia termina, mas ocorrência de festas clandestinas pode ampliar ainda mais a tragédia da pandemia no país. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 18 de fevereiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Estamos de volta depois desse recesso de carnaval e parece que a situação no nosso país só piorou durante a folia que não aconteceu para a maioria absoluta dos brasileiros. Primeiro, após aquela confissão do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, a respeito da intimidação produzida pela cúpula das Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, às vésperas das eleições de 2018. Depois, pela prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, após ter divulgado vídeo nas redes sociais proferindo graves ameaças aos magistrados da Suprema Corte e incitando seus apoiadores a atentarem contra a ordem democrática. E esses dois episódios estão intimamente conectados. O professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva fez uma análise a respeito deles, a qual eu faço a leitura agora para vocês. O título do texto é A Estratégia de Daniel Silveira. Cabe lembrar desde já que a deixa para a ação espalhafatosa do deputado Daniel Silveira foi a publicação do livro de memórias do general Vilas Boas, no qual o militar revelou que o tweet de intimidação que ele dirigiu ao STF contou com o apoio do alto comando das Forças Armadas. Dessa forma, o deputado quer associar o sentido da sua ação com o projeto político expresso por Vilas Boas. O sentido político dessa associação fica bem claro no vídeo que Daniel Silveira publicou logo depois da chegada da Polícia Federal em sua casa para o cumprimento da prisão determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O deputado bolsonarista bem sabe que, qualquer que seja a decisão da Câmara, referendando ou não sua prisão, a divisão política só aumentará. No vídeo a que faço menção, Daniel Silveira diz que a questão agora é a luta aberta dos que pensam como ele contra os que defendem Alexandre de Moraes. Ao personalizar dessa forma todo esse imbróglio, fica claro que a performance histérica do bolsonarista faz parte de uma estratégia política muito bem pensada. Ele objetiva acirrar os ânimos com vistas a dar combustível para uma crise institucional sem precedentes em nossa história recente. Essa é a aposta de um dos setores que compõem o bolsonarismo. Como não há no horizonte quem possa ou queira fazer o papel de algodão entre cristais para a resolução de uma crise institucional grave, a extrema-direita conta, dentre outras coisas, com a força das armas que o liberou quase geral, ora em curso, colocou nas mãos dos homens de bem. Sem falar das milícias, fardadas ou não, que estão querendo ver sangue faz tempo. Sabemos todos que as polícias militares são a mais importante base do apoio ao bolsonarismo, com um contingente maior e mais bem armado que as próprias Forças Armadas.
e mais ideologicamente fantasiadas. Silveira faz parte dos quadros da PM do Rio de Janeiro. A votação na Câmara dos Deputados sobre a prisão em flagrante do deputado Aloprado e seus desdobramentos darão bem a medida dos potenciais políticos no curto e no médio prazos da estratégia de Daniel Silveira. Acredito também que o deputado tenha um interesse, digamos, privado em sua provocação aparentemente tão despropositada e inconsequente. Ele é alvo dos inquéritos abertos pelo STF que investigam fake news e incitação ao fechamento daquela instituição e do Congresso. Caso venha a ser condenado, o deputado já tem pronta a narrativa para manter a sua base coesa, excitada e operante: perseguição política. Daniel Silveira foi inteligente ao seu modo ao querer associar o seu destino pessoal com a estratégia política que Vilas Boas deixou entrever em seu livro. O deputado está comprando na baixa para vender na alta. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre muito bom estar aqui com vocês, podendo conversar sobre os assuntos do momento, trazendo opinião e nossa experiência e nossa perspectiva sobre a realidade. Bom dia, que tenhamos uma boa entrevista. Tarcísio, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Tarcísio, todos nós cariocas sabemos bem que você é um dos grandes foliões do carnaval. Você gosta demais de curtir a festa, se fantasia para sair nos blocos, enfim. Mas 2021 é um ano diferente para todos nós por conta da pandemia de Covid-19, que impede as aglomerações nos blocos de rua, nos desfiles das escolas de samba. E para você pessoalmente, que passou por uma situação difícil na última semana, esse carnaval não teve a mesma alegria. Eu queria saber, Tarcísio, qual é o significado que esse carnaval de 2021 tem para você e para a sociedade brasileira? Olha, de fato foi um carnaval muito difícil, né? Um carnaval em que permaneci em casa o tempo todo, no máximo ouvindo algumas músicas, acompanhando algumas lives, mas, né, de fato não é o carnaval, não é aquele momento em que a gente toma as ruas da cidade, em que a gente se fantasia e etc. Além da situação pessoal familiar, tinha a questão mais importante, que era a questão sanitária, a responsabilidade sanitária para todos nós, né? Alguns diziam que esse é o carnaval da saudade, a gente passou esse tempo todo pensando no carnaval
carnaval do ano que vem, quando esperamos estejamos todos vacinados, ou pelo menos grande parte da população, e que a gente tenha a pandemia sob controle e possamos retomar as ruas, as avenidas e ver as escolas de samba e blocos novamente na rua da nossa cidade. Mas como diz meu querido amigo Luiz Antônio Simas, né, carnaval é sinal de vida, não de morte. Carnaval é celebração de vida. E celebrar a vida neste momento era ficar em casa, preservar a saúde de todos e todas. E com isso nós fizemos, nós e grande parte dos blocos de carnaval e as escolas de samba, nenhum deles, né, furou exatamente essa necessidade. Eu acho que é mais uma prova de que o carnaval é um ato político de amor à vida, de amor à liberdade, mas de amor também à responsabilidade nesse momento, que cada vez mais o carnaval, o mundo do samba, o mundo do carnaval tem. Que a gente tenha, né, um feliz carnaval em 2022, estamos todos na expectativa se esse é o carnaval da saudade, o carnaval da responsabilidade, que em 2022 a gente tenha o carnaval da alegria, da alegria plena. Agora, e a situação daqueles profissionais que dependem muito do carnaval para conseguirem sobreviver, conquistar sua renda, os profissionais da folia? Como ficou a situação desse pessoal esse ano, Tarcísio? Olha, Anderson, nós fizemos uma série de propostas a partir da Comissão Especial de Carnaval, que eu presido na Câmara dos Vereadores, que inclusive já deveriam ter sido colocadas em prática, né? Mas seja porque o governo passado era inimigo do carnaval, seja porque esse governo acabou não tomando as medidas com a velocidade necessária, né? A partir da perspectiva, inclusive, da própria questão da crise fiscal, né? Mas acho que eles deveriam ter agido mais rapidamente. O ideal teria sido lançarmos editais que pudessem ser contemplados tanto por blocos quanto por escolas de samba e que, ao fim e ao cabo, esses recursos pudessem estar com os trabalhadores do carnaval que ficaram sem renda neste ano e que já estão, inclusive, sentindo até mesmo a falta do auxílio emergencial, né? Como a gente diz desde o início da pandemia, o direito ao isolamento, né, o direito à quarentena, ele tem que ser associado a uma perspectiva de uma política de renda básica, e isso precisa ser feito para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, mas há necessidade também de se pensar de forma focalizada para aqueles trabalhadores, né? Nós tivemos a Lei Aldir Blanc no ano passado, conquista dos movimentos sociais, que teve muitos problemas aqui no Rio de Janeiro, mas nós deveríamos ter, né, uma Lei Aldir Blanc do Carnaval carioca, sem sombra de dúvida. O prefeito Eduardo Paes anunciou isso para os blocos de carnaval, num tamanho insuficiente, mas até agora não concretizado, e o plano para as escolas de samba tampouco saiu do papel até aqui. As escolas e blocos tiveram que se virar da forma, né, de uma forma improvisada, da forma como foi possível, porque é isso, né, nós seguimos na perspectiva com a responsabilidade. O bloco do qual eu sou diretor, por exemplo, os componentes da diretoria pagaram as anuidades para que isso fosse revertido para os músicos e para os trabalhadores lá do equipamento de som, que são normalmente os trabalhadores que a gente contrata, que ficaram sem emprego esse ano, já que o meu bloco Bagunça Meu Coreto não desfilou. Mas era preciso ter uma política pública da prefeitura e até agora nós vimos intenções que não se concretizaram, e isso é muito preocupante. Mas a luta pela renda básica para todos os trabalhadores segue sendo uma das pautas prioritárias do PSOL em todos os níveis, incluindo a Câmara dos Vereadores. Apesar de os gestores públicos terem alertado para a necessidade de se evitar aglomerações, proibindo desfiles de toda a natureza neste carnaval, infelizmente não foi isso que vimos durante os dias de folia, Tarcísio. Houve a realização de várias festas clandestinas por toda a cidade. Os órgãos de fiscalização tiveram uma dificuldade enorme para coibi-las. Por que você acha que a população não se conscientiza da necessidade de se ficar em casa, em afastamento social, Tarcísio? Falta informação dos órgãos públicos? De quem é a culpa? Olha, Anderson, primeiro eu acho que é importante dizer, eu até respondi isso um pouquinho acima, né, de que a responsabilidade por essas aglomerações não é das entidades carnavalescas, né? Eu não tive notícia até agora de nenhum bloco que forçou a barra e foi para as ruas, ou escola que promoveu algum tipo de aglomeração dessa forma. São festas clandestinas, como você está dizendo, que ocorrem por causa do feriado, né? Que ocorrem por causa disso e por conta da irresponsabilidade dessas pessoas, né? Eu acho que, de um lado, nós temos a perspectiva de uma quarentena muito prolongada, e ela é mais prolongada porque ela teve pouca efetividade e a gente não conseguiu controlar a doença, a pandemia, sem sombra de dúvida. As pessoas, de uma certa forma, estão muito pressionadas. Ainda falta
né, de medidas mais enérgicas do próprio poder público. Né? Se o poder público, por exemplo, autoriza que boates funcionem, dizendo, mas não pode ter dança na pista, autoriza a permanência de bares e restaurantes abertos, não tem uma política, de fato, de fechamento agora para reduzir os índices de contágio, as pessoas se sentem mais à vontade para cometer esses crimes, e são crimes. Né? Ao mesmo tempo, é fato, é preciso ter uma conscientização maior, é preciso ter uma campanha de conscientização maior, e é preciso que os responsáveis por essas festas sejam responsabilizados por seus atos. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Portanto, nós estamos falhando enquanto sociedade, né? Temos um presidente negacionista que nega e faz aglomerações, temos um poder público leniente, né, e titubeante na questão da necessidade de restrições mais rígidas. Tal, e isso leva a população diante de uma pressão enorme, de uma quarentena prolongada, a cometer esses atos que são absurdos e que precisam ser, né, os seus organizadores, etc., precisam ser responsabilizados sem sombra de dúvida. Mas lembremos, não podemos culpar as entidades do Carnaval por isso. As entidades do Carnaval, desde o ano passado, tiveram muita consciência ao dizer que não faríamos Carnaval esse ano e não fizemos. O problema, Tarcísio, é que o resultado nós só começaremos a ver daqui a 2 semanas, em um cenário onde o número de infecções e mortes pelo novo coronavírus está novamente no ápice, como em meados do ano passado. O Rio de Janeiro já ultrapassou São Paulo na proporção de pessoas infectadas e de óbitos, e o nosso Sistema Único de Saúde não tem dado conta da demanda. Como é que se resolve isso, Tarcísio? Olha, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, a situação é mesmo muito dramática. Né? Nós vivenciamos agora em janeiro o resultado das aglomerações de final de ano. Vivenciaremos agora em março o resultado das aglomerações do Carnaval, né, do momento do Carnaval e não das entidades carnavalescas, combinados com a chegada e a transmissão comunitária de uma nova variante do coronavírus, o que pode, né, resultar numa situação muito dramática, numa pressão muito grande sobre, né, o sistema de saúde e com isso levarmos a mais mortes. Né? Eu não tenho dúvidas de que o prefeito Eduardo Paes precisa tomar medidas mais rígidas de restrições econômicas. A gente está num cenário de ficar abrindo as coisas porque a economia não suporta mais, porque as pessoas não suportam mais, mas a vida depende hoje de nós termos restrição de mobilidade das pessoas e isso se faz garantindo renda básica, segurança alimentar e fechando atividades econômicas. É isso, é dificuldade, mas esse é o elemento que a gente precisa da responsabilidade sanitária com a vida no mundo inteiro. É isso que tem dado resultado. Olha o que Portugal está fazendo agora, olha o que a Alemanha fez, olha o que todos os países do mundo fazem. Enquanto aqui nós ficamos patinando numa semi-quarentena, de um semi-lockdown, com representantes negacionistas e com uma situação cada vez mais dramática. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que a pandemia segue descontrolada. Né? E as pessoas precisam ter responsabilidades. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se de um lado há uma necessidade que os meios de comunicação sigam fazendo o que muitas vezes façam, levando informação, que os movimentos sociais sigam na luta, mas a responsabilidade fundamental é do poder público. É do poder público que precisa olhar essa cenário. Já podíamos estar numa situação melhor, mas não estamos porque o tempo inteiro foram titubeantes nas medidas que precisavam ser tomadas. Mesmo do ponto de vista da economia, quanto mais tempo demoramos para tomar as medidas necessárias para frear o vírus, pior fica o processo da recuperação. E agora, diante de uma nova variante, com as aglomerações acontecidas no momento do Carnaval, a situação, mais uma vez, é dramática para frente. Né? A nossa esperança é a vacina, e ainda assim a vacinação no Rio de Janeiro está paralisada porque o número de doses de vacina no Brasil é insuficiente, porque é uma demanda mundial pelas vacinas e uma incompetência de um governo federal que não conseguiu se programar a tempo. Então nós estamos diante de uma situação sem sombra de dúvida dramática. Seguiremos na luta, na cobrança por medidas mais restritivas, por políticas de vacinação, por recursos para tudo isso e por conscientização da população e para, de fato, derrotar esses negacionistas que são responsáveis pelo verdadeiro genocídio que estamos vivendo no Brasil, em especial na nossa cidade do Rio de Janeiro. E por que não se abre novamente leitos em hospitais de campanha, Tarcísio? É inacreditável nós termos um quase colapso na rede pública e nem o prefeito Eduardo Paes, tampouco o governador em exercício Cláudio Castro, falam em reabrir os hospitais de campanha. Vocês, vereadores, têm dialogado com os gestores a respeito dessa necessidade, Tarcísio? O que é que eles alegam? Pois é, Anderson, a Câmara de Vereadores formou uma comissão representativa provisória nesse período do recesso que está analisando a situação da pandemia na cidade do Rio de Janeiro e discutindo inclusive essa questão dos leitos.
A bancada do PSOL, que está lá representada pelos vereadores Paulo Pinheiro e Dr. Marcos Paulo, né, dois médicos, tem cobrado essa questão dos leitos. Nós sabemos que só a abertura de leitos não vai resolver a questão da pandemia, que não, né, à medida que você não controla a pandemia, os leitos são sempre mais necessários. Mas a situação no Rio de Janeiro está à beira do colapso e é inadmissível que não se considere a possibilidade de reabertura, inclusive, dos hospitais de campanha. Assim como, e a gente tem cobrado isso desde o início, a questão da disponibilização dos leitos federais para o combate à pandemia na cidade, né? Nós todos sabemos que a cidade tem vários hospitais federais que precisam estar colocados de forma integrada ao Sistema Único de Saúde para que esses leitos estejam disponíveis, o atendimento daqueles casos mais graves de Covid-19. Se nós não fizermos nada para conter a pandemia e a nova variante for de fato mais contagiosa, nós viveremos situações difíceis e por isso é preciso que o governo planeje agora e haja com precaução. Esta é a cobrança sempre da bancada do PSOL. Tarcísio, a Câmara inicia hoje os trabalhos no ano de 2021 com uma nova legislatura. Houve uma renovação de 1/3 dos vereadores. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em outras entrevistas com você, Tarcísio. Mas eu queria saber qual é a sua expectativa agora que as sessões novamente serão retomadas. Como é que serão os trabalhos? Continuarão se dando de maneira virtual? Haverá parlamentares em plenário? E o que você espera da produtividade da Câmara em um ano tão importante como esse, com pandemia, que antecede eleições presidenciais? É isso, Anderson. Hoje nós teremos a primeira sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, depois de um recesso, na minha opinião, longo demais, inclusive. Há anos a gente tenta rediscutir essa questão do tamanho do recesso dos parlamentares na Câmara e em outros parlamentos, mas muitas vezes não consegue. Mas hoje, então, o recesso parlamentar se encerra. Nós tivemos o funcionamento de 3 comissões representativas, de comissões provisórias, uma sobre a pandemia, outra sobre educação e outra sobre economia, na Câmara ao longo desse tempo. A bancada do PSOL esteve integrada em todas elas, mas agora começa o trabalho legislativo. E nós teremos desde cara um embate. O governo Eduardo Paes já anunciou que enviará um pacote para a Câmara de Vereadores com medidas de ajuste fiscal, que no tom neoliberal do governo de Eduardo Paes e do seu secretário de Fazenda, Pedro Paulo, significará certamente retirada de direitos, e nós vamos ter que lutar para isso, Será a questão sempre na perspectiva do que eles dizem de corte de despesas, que significam, via de regra, diminuição dos direitos básicos da população e não aumento da eficiência da gestão e do gasto público. Nós teremos também uma promessa de reforma previdenciária com aumento da alíquota de 11% para 14% dos servidores públicos, e que nós também vamos lutar muito, porque vamos provar que não é aí que está o problema do déficit atuarial da Previdência, de que é preciso e tem mecanismos de ampliação da receita sem aumentar a alíquota previdenciária, e também está prometendo uma reforma tributária. Essa é uma grande incógnita que nós precisamos ver. Será uma reforma tributária progressiva para cobrar mais impostos daqueles que têm mais e menos impostos daqueles que têm menos? Essa é uma questão que nós vamos analisar e vamos informar a população, estar na linha de frente do debate e do enfrentamento. Tudo aquilo que significar retirada de direitos, nós seremos contrários e faremos uma oposição muito firme. Ao mesmo tempo, a Câmara vai instalar as suas comissões permanentes e esperamos que elas não sejam meras comissões subservientes ao Poder Executivo. Entraremos na batalha, inclusive, pela presidência da Comissão de Educação, porque queremos transformar a Comissão de Educação num espaço importante de defesa da educação pública na cidade, um espaço vivo, atuante, autônomo. Então esse é a perspectiva aí de um primeiro momento na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E quais são as primeiras iniciativas do seu novo mandato, Tarcísio, que tem a responsabilidade de ser o mais votado dessa legislatura? Que matérias vocês pretendem apresentar nesses primeiros dias? Qual será o foco de vocês? Anderson, a primeira medida nossa será apresentar um relatório pela Comissão Representativa de Acompanhamento da questão da reabertura das aulas. Esse relatório será apresentado na sexta-feira, nessa sexta, dia 19, a partir das 14 horas. Os ouvintes do Faixa Livre podem acompanhar esse debate, inclusive pelas redes sociais, ou do nosso mandato, ou da própria Câmara dos Vereadores, em que nós devemos defender que não é hora de reabrir as escolas. Vamos sustentar isso com dados, com elementos, com análises. Essa é a nossa primeira iniciativa legislativa, fruto do trabalho que fizemos ao longo dos meses de janeiro e fevereiro.
Além disso, na Câmara propriamente dito, vamos ter que analisar o pacote do Eduardo Paes, como eu disse há pouco, e vamos ter, né, iniciativas legislativas. Né? Nós estamos aqui estudando a perspectiva de pegar um projeto do vereador Renato Cinco, né, que declarava, né, a área de proteção ambiental, essa área que seria destinada ao autódromo, e vamos colocar isso em votação. Nós temos a perspectiva ainda na área ambiental de um PDL para sustar esse decreto do governo Eduardo Paes, que levou para a área, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, toda a parte do licenciamento ambiental. Nós temos a discussão de uma série de projetos na área da cultura para garantir renda e para garantir o carnaval como patrimônio, né, do povo carioca. Eu acho que também é um momento, o carnaval foi esse carnaval da saudade, esse carnaval todo mundo em casa, mas ainda assim nós precisamos reafirmá-lo como um elemento importante. Então teremos, sem dúvida alguma, iniciativas importantes no campo da educação, no campo da cultura, no campo da economia, das questões do desenvolvimento econômico, dos servidores públicos nesse momento. Nossa bancada está muito unida e empolgada aí para início de ano legislativo, para fazer a sua tarefa de enfrentar o neoliberalismo de governo Eduardo Paes, enfrentar a truculência do bolsonarismo, apresentar um caminho que seja pela esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. Algo que você sempre teve uma atenção especial, Tarcísio, nos seus mandatos anteriores foi em relação à questão dos transportes. Você teve uma atuação importante na CPI dos ônibus na última legislatura, apresentou um relatório alternativo ao que foi produzido pelos aliados do antigo governo do Marcelo Crivella, e agora nós temos essa situação complicada no BRT. Os trabalhadores fizeram greve recentemente. O atual prefeito Eduardo Paes culpou o Crivella, falou em ação coordenada dos empresários que colocam menos ônibus nas ruas, mas o fato é que agora a responsabilidade é do político do DEM. Como é que anda o cenário dos transportes, Tarcísio, com a chegada do Eduardo Paes? Algo mudou? Você enxerga espaço para a melhoria do cenário tanto para os profissionais como para a população do Rio de Janeiro? Sem dúvida, essa é um problema da cidade do Rio de Janeiro que continua nos preocupando muito, né? Nós defendemos e temos certeza disso, de que não há saída fácil, nem saída simples para o sistema de ônibus, para o sistema de transporte como um todo, mas para o sistema de ônibus, em especial na cidade do Rio de Janeiro, né? Defendemos que o atual contrato da prefeitura com os consórcios precisa ser rompido. A prefeitura precisa declarar esse contrato caduco, porque ele não é seguido, ele não é respeitado pelos empresários. Foi um contrato feito à base de uma licitação encomendada pelos empresários, mas ainda assim esses empresários da FETransport, a máfia dos transportes, não segue as determinações básicas disso, né? A situação do BRT agora é prova disso, né? O tempo inteiro a mídia fala do consórcio do BRT, existe um consórcio do BRT que sequer existe no contrato entre a prefeitura e as empresas de ônibus, né? Ou seja, os empresários fazem o que querem, não cumprem metas, não estabelece a questão, o sumiço das linhas de ônibus. É um absurdo o que acontece no Rio de Janeiro. É preciso romper estes contratos e refazê-los, inclusive com uma lógica em que você não deixa nas mãos da FETransport o controle da bilhetagem eletrônica. Até o Eduardo Paes admitiu que esse foi um erro. O problema é que admitir agora que foi um erro, quando a gente está dizendo isso desde lá de trás, desde 2013, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, de que isso precisava ser visto urgentemente, agora é fácil, né? Diante do caos, diante de bilhões e bilhões de reais que foram saindo dos bolsos dos trabalhadores carioca e foram parar indevidamente no bolso desses empresários de ônibus, vários deles foragidos, né, com processos, presos e etc. Isso é uma questão urgente. E aí a grande questão é, o Eduardo Paes não parece ter as condições necessárias para tomar as medidas enérgicas que são necessárias no caso do transporte do Rio de Janeiro. Romper o contrato, os ônibus são propriedade do município, não das empresas. Portanto, colocar esses ônibus para rodar emergencialmente, refazer uma licitação, controlar a bilhetagem eletrônica, criar uma empresa pública municipal de transporte, como a lei orgânica do município determina. E esta empresa controla o caixa do sistema e remunera as empresas preferencialmente a partir da questão do quilômetro rodado e não da questão das passagens. Eu e o vereador, mais uma vez o vereador Renato Cinco, temos um projeto de lei na Câmara dos Vereadores sobre isso. A gente defende esse modelo. É preciso haver uma mudança radical no sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Não se cura uma fratura exposta colocando um band-aid sobre ela. E a gente está aqui apontando de que não há possibilidade de resolver o problema do sistema de transporte com uma
reorganização das linhas com a mesma lógica de uma licitação que foi feita sob encomenda e que depois passou anos não sendo cumprida pelos empresários, levando a população a esse sistema caro, ineficiente, que não atende o direito da população, o direito à mobilidade urbana, o direito à cidade, que é aquilo que a gente defende. Esse é um elemento, sem sombra de dúvida, muito importante. Tarcísio, o que não vai nada bem aqui no município é a situação dos servidores. O 13º salário do ano passado ainda não foi pago a uma boa parte deles. Tivemos agora o problema no plano de saúde que foi suspenso para cerca de 7.000 servidores. Você tem acompanhado esse caso de perto, Tarcísio? O que a prefeitura alega em relação a esse difícil quadro do funcionalismo aqui no Rio de Janeiro? A prefeitura do Eduardo Paes faz aquilo que a prefeitura do Crivella fez lá em 2017, culpa o governo anterior, culpa uma crise, né, pelos direitos de servidores que são negados cotidianamente. Olha, não é possível, a gente precisa entender que servidor público é aquele que atende a população na ponta. São os professores e funcionários das escolas, são os médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, demais profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? São os guardas municipais, né? São todos aqueles que estão atendendo, fazendo as políticas públicas acontecerem, são os engenheiros da Rio Águas, da Geo Rio, são os trabalhadores da fazenda pública que controlam a questão dos próprios impostos, que fazem a máquina da prefeitura andar, né? Há um discurso neoliberal de que esses servidores são privilegiados quando não são, né? Muitos deles, a sua grande maioria, passam anos sem reajustes salariais, né? Por exemplo, agora muitos servidores ainda estão sem o 13º, alguns têm esse tipo de surpresa de plano de saúde cancelado de última hora, né? Muitas vezes a grande mídia e mesmo os governos ficam anunciando os hipersalários de setores, né, da magistratura ou de altos funcionários do alto escalão que muitas vezes ultrapassam os tetos salariais, quando na verdade a gente está falando que os servidores que sofrem são aqueles da ponta, da base do sistema e que precisam ser defendidos. Mas, né, aqui nós estamos diante de uma situação difícil. O governo Eduardo Paes até agora não apresentou o calendário de pagamento do 13º atrasado do ano passado, que é direito de todo trabalhador, ameaça com o aumento da alíquota previdenciária, ameaça com a questão de mais retiradas de direitos. Isso tudo terá a nossa resistência na Câmara de Vereadores, a resistência da bancada do PSOL, a resistência da esquerda e espera a resistência também de outros vereadores que entendem esta função dos servidores públicos para o conjunto da sociedade, para o conjunto da garantia de direitos na cidade do Rio de Janeiro. Em defesa do servidor público, a gente está em defesa da população e a situação, sem sombra de dúvida, é muito difícil. Queria aproveitar, por exemplo, para falar da situação dos concursados da educação, né? Nós pressionando para a reabertura das escolas, a gente é contra e vai apresentar o relatório, como eu disse agora, na sexta-feira. Enquanto isso, vários professores estão no banco de espera para serem chamados e não são chamados. Vários profissionais com comorbidade que não podem trabalhar presencialmente precisam ser substituídos e esses profissionais não são chamados, fazem o concurso, passam e não terminam não sendo chamados. Ou a situação, por exemplo, dos intérpretes de Libras, fundamentais até mesmo nas aulas remotas, para a garantia de acesso da educação especial para os alunos surdos e estão há meses sem receber o salário, né? Essa questão, inclusive, das contratações, a prefeitura determinou um corte nos contratos de terceirização nas escolas, que vai deixar as escolas sem profissionais de limpeza, ou com um profissional de limpeza para cada escola, aqui, por exemplo, na região da chamada Segunda CRE, da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, quando estão querendo abrir escola que precisa intensificar as ações de limpeza. Então, terceirização, desregulamentação, retirada de direitos, precarização de trabalho, tudo isso segue na pauta deste governo Eduardo Paes, mas nós ofereceremos a resistência daqueles que acreditam nos direitos dos trabalhadores, sejam eles concursados ou terceirizados, porque entendemos que eles são a peça fundamental para que os direitos sejam garantidos na nossa sociedade. Tarcísio, o que você achou da prisão na última terça-feira do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, aquele que quebrou a placa com o nome da vereadora Marielle Franco, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido a ameaças que ele fez a magistrados da Suprema Corte? Há quem diga que este foi um ato arbitrário que atenta contra a imunidade que o cargo de deputado oferece. Qual é a análise que você faz dessa prisão?
Olha, Anderson, esse deputado, Daniel Silveira, é conhecido de todos nós já há um bom tempo por conta das suas sempre atitudes de ódio, sempre suas atitudes de incentivo à violência, né, algo que é inimaginável com o próprio decoro do cargo de um parlamentar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse tipo de ódio na política precisa ser parado e é preciso colocar um limite para isso. Isso, inclusive, nos diz, né, a imunidade parlamentar, ela não é uma impunidade, porque o parlamentar pode e deve falar tudo o que quiser e vier a ter. Existem limites para isso, limites determinados pela própria Constituição brasileira, né? Incitação a crimes, ao ódio, como a violência, como ele fez nesse vídeo da terça-feira, não podem ser tolerados dessa forma. É claro, ele tem que ter o respeito ao devido processo legal e tem que ter o direito de defesa. Por isso, na verdade, é preciso que o STF, né, que esse processo do STF seja também discutido na Câmara dos Deputados. Mas é preciso discutir os limites para esse tipo de política do ódio, conforme a gente tem visto, né, nesse período no Brasil. A divergência de ideias, as críticas duras que nós fazemos aos nossos adversários políticos, elas devem ser preservadas com qualquer possibilidade de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de expressão de um parlamentar. Mas incitação ao ódio, incitação à violência, a forma, né, como se faz a defesa da tortura, a defesa do ato institucional número 5, a defesa da ditadura, essas não são elementos que a nossa Constituição permita. Há um pacto na sociedade brasileira, a democracia é o nosso caminho. A tortura deve ser repudiada e combatida por todos nós, assim como os crimes como racismo, machismo, LGBTfobia. Isso não é uma questão ideológica de direita ou esquerda, é uma decisão de nós todos enquanto sociedade. E por isso não é porque a pessoa foi eleita num cargo, que está num cargo parlamentar, que ela pode cometer crimes, né? Há todo um debate, e que eu confesso ter menos domínio sobre a questão das filigranas jurídicas, né, se há prisão em flagrante delito, não há, etc e tal. Eu prefiro hoje me ater à seguinte situação, né, políticos como Daniel Silveira não podem seguir fazendo o que fazem, isso é crime, né, e eles devem ser responsabilizados pelos seus atos. A imunidade parlamentar não é uma imunidade para falar o que se quer. Essa é o elemento fundamental. Agora, mesmo esse tipo de parlamentar do ódio que precisa ser parado, né, merece e tem o direito à ampla defesa, tem direito para que o processo legal seja seguido à risca. E nós precisamos cobrar isso ao mesmo tempo. Essas coisas não são incoerentes. E, portanto, eu espero, né, que a justiça haja, de que ele pare de fazer isso, pare de fazer coisas como essa de desacatar funcionário porque não quer usar máscara. É nesse nível que nós estamos falando, de um deputado que usa esses fatos para se autopromover, como fez tanto tempo. Neste ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele precisa ter ampla defesa, mas de que esse tipo de política precisa parar entre nós. Não há espaço numa sociedade democrática para incitação ao ódio, à violência, à eliminação física de adversários políticos, né? O ato dele quebrar a placa da Marielle, né, durante o período eleitoral de 2018 é porque representava, e isso está em vários discursos, um desejo de eliminação física de adversários políticos. Isso não está de acordo com a perspectiva de democracia que a gente vive. E, portanto, isso tudo tem que ser responsabilizado. Está demorando para ser responsabilizado e quem sabe será agora com essa situação, né, do Daniel Silveira, que sem sombra de dúvida alguma cometeu crimes ali naquele vídeo absurdo, abjeto, nojento, né, que ele divulgou nas redes sociais. Para encerrar, Tarcísio, a expectativa da retomada das aulas presenciais nas escolas do município até o fim do mês. A grande questão é que ainda não há a menor segurança para isso devido à Covid-19. O que fazer neste caso, Tarcísio? Vocês têm dialogado com a Secretaria de Educação? Os professores da rede municipal estão em greve pela vida, se negando com muita razão a voltarem às salas de aula. Pois é, Anderson, essa é a questão que mais me preocupa nesse primeiro momento. Ou seja, nenhum de nós está satisfeito com as escolas fechadas, todos nós queremos as crianças e os profissionais de educação e também os jovens e adultos nas salas de aula, aprendendo. Escola é lugar de vida, né? A gente tem de fato a interrupção das aulas por muito tempo, que acarreta uma série de outros problemas, além dos problemas pedagógicos, né, também problemas relacionados à saúde mental, à segurança alimentar. Nós entendemos isso, né? Eu, como professor, tenho uma saudade imensa da sala de aula e sei de quantos professores gostariam de agora estar, neste exato momento, dando aula para os seus alunos, né? Mas escola é lugar de vida, não lugar de morte.
Nenhum lugar do mundo voltou com as aulas presenciais sem que a gente tivesse uma redução sustentada da transmissão da Covid, o que nós não temos, sem que tivéssemos uma adequada oferta assistencial do sistema de saúde, né, com a questão dos leitos, o que nós também temos dificuldade aqui, e sem a capacidade de rastrear casos, de testar casos, o que também não acontece aqui no Rio de Janeiro. O retorno sem essas medidas é absurdo. Além disso, a gente tem as condições estruturais das escolas, né? Nós precisamos de um maior número de profissionais para a realização de limpeza, precisamos de adaptação de estrutura física para que as instalações sejam compatíveis, tanto na questão do distanciamento social, quanto com a questão da ventilação adequada, né, de cada sala de aula. E, além disso, de novo, a questão da identificação dos casos suspeitos. É preciso ter uma estrutura para isso, né? Enquanto isso não for possível, a gente deve apostar em mecanismos de ensino remoto, né, que são limitados, a gente entende esse tipo de situação, mas são a possibilidade agora para a gente não arriscar a vida, né, de mais pessoas. Eduardo Paes tem feito uma jogada de marketing muito forte, dizendo que a escola vai ser a última a fechar. Mas a questão é que está tudo aberto. Hoje ele ainda quer reabrir as escolas. A questão é que quer reabrir as escolas sem condições para isso. Os estudos que a prefeitura está se baseando para dizer que é possível abrir escolas são estudos feitos em realidades completamente diferentes da nossa, em que as escolas são diferentes, em que a situação da pandemia era diferente. Nós aqui estamos com uma dupla questão muito grave. Os casos de Covid seguem se alastrando, a transmissão comunitária entre nós está muito forte, a taxa de contágio segue acima de 1, quando na verdade todos os lugares do mundo dizem que ela tem que estar abaixo de 1 para que as coisas comecem a ser retomadas. A gente está aqui acima de 1 há muito tempo, né? E isso é grave, e ao mesmo tempo com o perigo da nova variante, e ao mesmo tempo com escolas sem estrutura nenhuma. Por isso a greve pela vida tem todo sentido e tem todo o nosso apoio. Por isso é preciso que os profissionais da educação, né, por mais que queiram voltar às aulas, é preciso que as famílias, por mais que queiram que suas crianças, filhos, estejam nas escolas, entendam. Nós tínhamos muito a ser feito, tem mais de um ano que a prefeitura podia ter adequado as escolas, podia ter destinado orçamento para isso. Tem mais de um ano que a gente podia ter sistema de testagens mais amplos aqui. Tem mais de um ano que a gente está com as escolas fechadas e não se fez nada. E agora o novo secretário, o Renan Ferreirinha, embora ele tenha uma disposição maior para o diálogo, e eu não vou negar isso, segue com a mesma coisa, com marcação de datas e sem um planejamento claro, planejamento que muda completamente a cada momento. No início ele falava, nós temos apenas 44 escolas em péssimas condições. Depois viraram, não, temos 400 escolas que precisam de algum tipo de reparo. Agora só 30 e poucas escolas poderão abrir, o que significa que tem mais de 1.500 que não podem abrir nesse momento. Olha a situação, qual é a real situação das escolas e dos profissionais de educação no município do Rio de Janeiro. Eu tenho visitado muitas escolas por força dessa comissão representativa e a gente tem visto que as condições são péssimas. Além disso, se as condições dos prédios das escolas e dos profissionais de educação estivessem normalizadas, nós não estamos em um momento de epidemia em que nós podemos e devemos abrir novos setores da sociedade e ampliar a circulação de pessoas. Ao contrário, precisamos e devemos restringir a circulação de pessoas. Nesse meio termo, por exemplo, a gente continua mantendo tudo aberto, praias, shoppings e bares e restaurantes e comércio, e ainda queremos abrir escola, né? Portanto, ampliando o aumento do número de pessoas circulando pela cidade, o que significa ampliação do vírus pela cidade, significa mais gente contaminada com uma nova variante, mais pressão sobre o sistema de saúde, mais mortes. E isso é muito grave, muito grave, muito grave. Em todos os lugares do mundo, as escolas seguem sendo, né, espaço em que os governos querem abrir, mas fecham quando a transmissão do vírus está acelerada, como está entre nós. Por isso eu espero, sinceramente, que essa data do dia 24 seja adiada, né, em nome de tudo que a gente está levantando. Por isso a gente vai apresentar esse relatório amanhã, no dia 19, e eu, mais uma vez, convido todos os ouvintes do Faixa Livre a acompanhar a partir das 14 horas o debate que vai acontecer nesta comissão, muito importante para que a gente possa acompanhar isso ao vivo, ajudar a gente a pressionar e que a gente possa, de fato, defender a vida, né, a educação, as escolas, os profissionais, as crianças, entendendo que é preciso sim ter políticas de saúde mental, de segurança alimentar, mas que a escola não pode reabrir para isso.
Veja bem, Anderson, só para citar um exemplo, né? Em grande parte das escolas que a gente visitou, né, terá que haver um rodízio de 1/3 ou 1/4 da turma. Portanto, significa que o aluno vai uma vez, vai uma semana e depois passará 3, 4 semanas sem ir à escola novamente. Que história é essa de que a gente está reabrindo por conta da questão da segurança alimentar ou de saúde mental dos alunos? É impossível implementar um distanciamento de 1,5 metro entre os alunos nas salas de aula que a gente tem hoje. Significa que apenas 1/3, 1/4 dos alunos irão às escolas. Portanto, a gente precisa ter a coragem de dizer, não ficar indo nessa história, vamos reabrir escola porque tadinho das crianças estão fora da escola. Claro, nós estamos com receio, lastimamos, lamentamos as crianças fora da escola, mas é preciso olhar a realidade tal qual ela é. Não é possível reabrir as escolas agora, é expor famílias ao risco, expor profissionais de educação ao risco, por um benefício que é pequeno nesse momento. A vacina está logo ali, é preciso, todos os esforços têm que ir para ampliação da vacinação, para que a gente de fato controle essa doença maldita e possa retomar algum nível de normalidade. Mas enquanto isso não acontecer, não é hora de expor nossas crianças, nossos adultos, aqueles que têm comorbidades, não é hora de expor a nossa sociedade a uma propagação ainda maior desse vírus. Que a gente tenha sabedoria nesse momento. A bancada do PSOL, nosso mandato, vai cobrar veementemente a suspensão desse retorno presencial às aulas nesse momento, até que a pandemia esteja controlada e as escolas tenham sido minimamente preparadas para receber qualquer tipo de protocolo sanitário. Tarcísio Mota, eu quero te agradecer demais por você estar aqui conosco nessa quinta-feira pós-carnaval, te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Olha, Anderson, eu aqui agradeço esse espaço, sempre muito bom que vocês abrem aqui pra gente. É sempre um prazer estar aqui conversando, respondendo as perguntas, né? Então, que você também tenha um bom dia de trabalho, que toda a equipe aí do Faixa Livre tenha um bom dia de trabalho, que os ouvintes, né, do Faixa Livre possam ficar em casa na medida do possível, sempre que possível, possam estar com saúde, possam estar com os seus e sabendo, né, claramente de que esse tempo vai passar da pandemia e nós poderemos nos reencontrar logo ali na frente. Tá difícil, a gente sabe, mas vai passar, né? Que tenhamos todos um bom restante de semana, o carnaval do ano que vem seja melhor, que as escolas não reabram, que a gente consiga, não reabram por enquanto, né, e só reabram quando tivermos segurança para isso, que tenham leitos para todo mundo, que a gente controle a pandemia, que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós. Um grande abraço. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br,
e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e músico Thiago Prata. Thiago Prata, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, toda a equipe aí do programa. É sempre um prazer estar aqui nesse programa tão importante que eu já ouço, já participo há muitos anos, e de um programa fundamental aí para a gente discutir os rumos do nosso Brasil, da nossa cidade, dos acontecimentos, enfim, de forma independente, de forma direta. Então é sempre um prazer estar aqui e falar sobre esse ano, esse carnaval estranho aí, esse não carnaval estranho que não tivemos esse ano aí. É um prazer estar aqui, estamos aí. Tiago, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Tiago, aquele novo normal que se estabeleceu por conta da pandemia fez com que fôssemos obrigados a adaptar uma série de costumes já consagrados na nossa sociedade. Um deles, como não poderia deixar de ser, foi o carnaval. Com a proibição das aglomerações, desfiles das escolas de samba, blocos de rua, tudo isso teve de ser adaptado. Muitas agremiações levaram sua arte para a internet em transmissões virtuais. Tudo isso para fazer com que a alegria dos festejos carnavalescos não fosse deixada de lado, em um momento em que o povo brasileiro precisa mesmo de um refresco para todo esse caos que temos vivido. Como é que foi esse carnaval pela internet para você, Thiago, que tanto se dedica como músico na folia? Pois é, Anderson. Então, o que aconteceu agora no carnaval, né, nesse não carnaval, foi praticamente igual ao que aconteceu no ano de 2020 todo, né? Onde não existe possibilidade de fazer aglomeração. Então a música, a arte, né, a cultura pressupõe muito isso, né? Encontros, abraços, afetos, cerveja, canto. Então com a pandemia tudo teve que se reinventar um pouco e se adequar, né? Claro que a maneira que existe é a maneira virtual de alcançar o maior número de pessoas. É uma outra forma, é um outro tipo de relação, outro tipo de espaço, mas é o que deu para fazer, né? Então, assim, que já está acontecendo o ano todo. Então, tivemos aí nesse carnaval, esses dias aí, vários blocos, escolas de samba, fazendo apresentações ao vivo, né? Chamadas lives, né? Eu prefiro chamar de apresentação ao vivo ou transmissão, né? Mas aí teve, por exemplo, o Boitatá, que todo domingo de carnaval faz um mega baile multicultural na Praça 15 com vários artistas convidados, fez uma transmissão ao vivo lá, todo mundo se cuidado, testado, com distanciamento. A maioria dos músicos, quando não estava cantando ou não estava tocando instrumento de sopro, por exemplo, estava usando máscara. Enfim, eles fizeram num teatro e fizeram a transmissão do baile como eles teriam feito. Claro que foi lindo, foi maravilhoso. Quem viu, quem conseguiu assistir, pode também ter um pouco dessa emoção, né? Claro que não é a mesma coisa, isso aí não tem como, mas o Boitatá fez isso. As escolas de samba têm feito as disputas dos seus sambas de forma virtual já desde o meio do ano passado, ainda quando não saberíamos ao certo o calendário, se teria carnaval ou não. E as escolas, algumas já anteciparam, pararam um tempo por problemas, agora voltaram também, pouca gente indo na quadra só para fazer a disputa e tal. São modelos que vão tentando se adequar, né? Porque a cultura precisa chegar à pessoa, e o carnaval é uma coisa muito importante para muita gente, né? Tivemos outros blocos aí que fizeram, a Orquestra Voadora, o Cordão da Bola Preta mesmo fez alguma transmissão, o Bloco da Preta também, um bloco mais popular, Preta Gil fez lá uma transmissão também. Enfim, e na verdade isso é o que já vem acontecendo no ano todo, né? Eu posso falar por uma experiência própria. A gente lá do Bip Bip, né? Quem não conhece o Bip Bip, é um boteco tradicional de Copacabana, de música, de samba, de choro, de bossa nova, de debates políticos, de encontros, de boemia. É um boteco muito nosso, né? Então a gente
A gente tem muito afeto e viveu, quem vive lá, toca lá, vive lá durante anos, e a gente sentiria muita falta do BIP não estando presente lá. O BIP fechou no dia 15 de março, é um bar muito pequeno, 18 metros quadrados, só cabe os músicos ali dentro praticamente, então não teria como reabrir. Foi um dos poucos bares que ainda não reabriu na cidade. E a gente transformou o BIP num BIP virtual, né? A gente tem feito rodas virtuais do BIP toda quinta-feira, já desde o dia 2 de abril. Enfim, já passamos de 450 horas no ar, fizemos noites históricas, homenagem ao Aldir Blanc, no dia que ele morreu, depois no aniversário dele. No dia do aniversário do Aldir Blanc, a roda que a gente fez durou 13 horas e 42 minutos direto no ar, sem parar. Assim, foi um negócio lindo, mais de 55 artistas entraram. Fizemos agora, final do ano passado, homenagem ao Noel Rosa, também foram 10 horas só cantando Noel Rosa, mais de 125 músicas dele. Então a gente tenta levar um pouco do espírito do Botequim para o virtual. Claro que não é a mesma coisa, mas só que é bom porque você reencontra as pessoas virtualmente. A gente faz pelo Instagram, né? Então só dá para entrar 2 pessoas ao mesmo tempo e não dá para tocar junto, porque tem o delay, né? Aquele maldito delay, que não é aquele jogador do Fluminense que foi deputado, mas é o delay que atrapalha, o delay da rede, da internet, do sinal que não deixa tocar junto, né? Senão não casa o tempo. Então, cada um canta da sua casa, um outro, e aí uma pessoa está lá, no caso eu como anfitrião, apresentando, tal, contando as histórias do BIP, chamando as pessoas. E é uma forma da gente botar em dia o repertório, botar em dia o encontro com as pessoas, as histórias, uma desculpa também para beber, mas com uma forma de beber também, tomar uma cervejinha assim, com uma razão melhor, né? Enfim, esses são os encontros do BIP que a gente tem feito. A Tereza Cristina também, enfim, a maior de todos aí, que fez desde o início também, mais ou menos parecido com a gente, chamando pessoas, contando histórias, tendo temas. E também no Carnaval a Tereza fez boas transmissões ao vivo aí, falando nos últimos dias antecedendo o Carnaval, falando das escolas de samba, cantando sambas e contando histórias das escolas de samba. Enfim, é isso que a gente conseguiu fazer a arte adaptada para o virtual, né? Ou pelo menos falando de samba, de carnaval, que é a praia que eu conheço, é a praia que mais precisa de afeto, né? As pessoas gostam muito, as pessoas que vivem roda de samba, que vivem roda de choro, vão para a roda de samba toda semana, várias vezes por dia, assim, é uma necessidade. Então foi a forma da gente se encontrar virtualmente, que tem sido feito durante o ano e foi feito agora no Carnaval também. É uma experiência de fato necessária, Tiago, essa das transmissões dos festejos pela internet. Mas você acha que dá para tirar algum ensinamento, alguma lição disso? Isso é algo que possa ter vindo para ficar no Carnaval? Então, acho que a lição principal que se tira disso, dessas transmissões virtuais e tal, é da importância da cultura, da arte, da música para a vida, né? Acho que se não fosse isso, não sei o que seria das pessoas durante a pandemia. Não necessariamente, não sei, das transmissões virtuais, não, que isso também, isso aí a gente também às vezes está falando que atinge uma bolha e tal, mas a arte de uma maneira geral, vídeos, filmes, enfim. Então, mas essas transmissões ao vivo, musicais, tanto no Carnaval, tanto antes do Carnaval quanto no Carnaval agora, ajudaram muita gente a poder, né, respirar e tal. A cultura foi o que salvou a vida de muita gente na pandemia, de depressões, de problemas mais sérios do que já estamos tendo tanto, né? É isso, né? De ter encontros, a forma de ter encontros, de ouvir música, de botar repertório em dia. Mas assim, eu espero que essas transmissões não venham para ficar, né? Porque ainda mais no Carnaval, porque Carnaval é uma coisa que pressupõe muito abraço, muito samba só e cerveja, né? Então, o que pode acontecer, talvez, por exemplo, as escolhas de samba, de escolas de samba, serem transmitidas ao vivo, que isso consegue alcançar gente de outras cidades, gente que está fora, gente que não pode frequentar e tal. Mas isso é uma consequência, talvez. Acho que não vejo as pessoas se preparando muito para fazer essas transmissões a partir do fim da pandemia. Voltando lá à experiência que a gente estava falando lá do BIP, né, que a gente tem feito, muita gente fora do Rio, acho que inclusive o maior público que fica assistindo o tempo todo, e toda semana que a gente faz rodas lá, rodas virtuais, terças, quartas e quintas, né? Terça de choro, quarta de bossa nova e quinta de samba, no Instagram do BIP, Roda do BIP, o nome do Instagram. E
a maioria das pessoas que assiste do início ao fim é gente de fora da cidade do Rio, que já conhecia o BIP, já tinha ouvido falar do BIP, ou que conheceu o BIP pela internet e fica assistindo do início ao fim. Assim, o negócio, a gente faz rodas que duram no mínimo 4, 5 horas, às vezes vai a 8, 10, 12, já chegamos a quase 14 horas de rodas seguidas na mesma noite. Então, assim, as pessoas, muita gente fora do Rio, e vários falam, né? Poxa, quando acabar, eu queria que vocês dessem um jeito de transmitir. A gente pode até tentar, mas, por exemplo, uma transmissão de uma roda de samba é diferente do que uma transmissão com uma pessoa só chamando o outro, né? Você tem ali outras coisas envolvidas, você tem, enfim, intimidade, você tem pessoal falando que não se segura. Eu mesmo, quando estou fazendo, às vezes não me seguro, falo uma besteira, mas tá lá ao vivo. Enfim, passa um pouquinho do ponto na bebida, mas faz parte também. Mas é isso, podemos tentar, assim, acho que dá para tentar um pouco mais de visibilidade para quem está fora e quem gostou também, para que acaba que a pessoa está fora também não tem acesso àquilo, acaba vivendo também no isolamento dela frente a esse tipo de cultura, né? Então é isso, os blocos de carnaval. O bloco de carnaval é mais difícil, né? A escola de samba fazerem os ensaios e as escolhas transmitidas pela internet é mais fácil, tá? A escola de samba, o desfile já é transmitido. E os blocos de carnaval também não tem muito que fazer, não tem como fazer uma transmissão ao vivo do bloco todo. É meio complicado, mas é um ensinamento que dá, assim, um ensinamento maior, isso, como eu falei, que a cultura, mais do que necessária, é fundamental para nossa saúde. E esses encontros salvaram muita gente, salvaram muita gente de não perder mais ainda o rumo das coisas. E é isso, acho que espero que não venha para ficar esse tipo de carnaval virtual. Agora, Thiago, essa é a primeira vez que algo semelhante a isso acontece no carnaval, a tradicional festa do povo sem o povo? Na pandemia da gripe espanhola, no início do último século, também se deu dessa forma, não houve carnaval? Vale lembrar que o mais tradicional bloco de carnaval do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta, foi fundado justamente no meio da pandemia da gripe espanhola, em 1918. Né? A história vai nos pregando peças, né? E há mais de 100 anos atrás, também na gripe espanhola, teve o carnaval de 1918 que teve que ser cancelado, obviamente, por causa da pandemia. E anos antes também, se não me engano, acho que carnaval de 1912, teve uma história engraçada também, que o barão do Rio Branco faleceu perto do carnaval, e aí as autoridades resolveram, em luto pela importância do barão, adiar o carnaval por alguns dias, né, por 10 dias, para não ser uma falta de respeito com o barão do Rio Branco, as pessoas irem para bailes, irem para as ruas, irem para os ranchos, enfim. E aí as autoridades decidiram adiar o carnaval em 10 dias. Mas o que aconteceu? O brasileiro, que é esse povo que é maravilhoso e tem que ser estudado e tem que existir para sempre, o brasileiro não ficou nem aí para isso, curtiu o carnaval nos dias de carnaval, e depois, 10 dias depois que foi o carnaval oficial, foi redecretado o carnaval oficial, curtiu de novo o carnaval. Então em 1912 foram 2 carnavais. Aí em 1918 teve essa pandemia da gripe espanhola e o carnaval teve que ser cancelado igual esse ano. Mas 1918, uma coisa boa, se podemos tirar disso, né? Sempre com cuidado, sempre dessa palavra, de tanta tragédia que é isso, mas a coisa boa foi a fundação do maior bloco de carnaval do Brasil, o bloco para mim mais emocionante, mais bonito, mais popular, que é o Cordão da Bola Preta, né? Que teve primeiro desfile depois do carnaval de 1918, se não me engano, preparando para o carnaval de 1919. Então o Bola Preta é uma agremiação maravilhosa, né? Mais de 100 anos de história e arrasta multidões pelo centro da cidade. Enfim, já teve que se adequar ao seu trajeto várias vezes, as várias intervenções urbanas ali, que eu gostava muito quando era pela Rio. Na verdade, sempre gostei do Bola de qualquer trajeto, né? Quando pegava Araújo de Porto Alegre, entrava ali numas ruas ali, depois pegava a Rua da Carioca. Quando pegava Rio Branco direto, muitos anos ficou fazendo isso, quando ficou muito cheio, Rio Branco da Cinelândia até a Candelária. E aí nos últimos anos ele está vindo pela 1º de março até a Antônio Carlos, ali parando em frente ao fórum e fazendo um grande baile.
Enfim, o Bola é uma instituição muito importante para o Brasil, né? Acho que é a grande instituição carnavalesca de rua e tem aí mais de 100 anos de história, 102, 103 anos, se não me engano agora vai fazer. Enfim, então esperamos que o Carnaval de 2022 seja o Carnaval do Bola Preta, também o Carnaval do ressurgimento do Carnaval, né? Vai ser um Carnaval inesquecível, vai ser um Carnaval que tem que durar muito mais, tem que ser um Carnaval duplo, mais ou menos como foi o de 1912, né? Então, é isso, o Bola veio nesse bojo aí da gripe espanhola e vamos ver se ano que vem surgem outros blocos também. Vai ter muita ironia, vai ter muita, claro, com total respeito a todas as vítimas que se foram, com total respeito a todos os problemas que enfrentamos, mas o Carnaval é a transgressão também disso tudo, né? Carnaval é o relicário de uma tradição, Carnaval é onde o menino é menino, o doutor juiz é a bailarina, já diria Aldir Blanc nos versos de um samba lindo que ele fala sobre essa coisa do carnaval, do carnavalês, como ele reinventa a coisa, como ele inverte toda a situação. Então o carnaval é isso, né? É subversão total. Então o carnaval do ano que vem vai ser uma subversão maior ainda, uma subversão em dobro, em explosão, em alegria, em reverência, em fantasias, em músicas engraçadas, enfim, eu gostaria até que novas marchinhas fossem feitas. Já faz muito tempo que não se faz marchinhas. Durante alguns anos teve o concurso de marchinhas lá da Fundação Progresso, mas depois parou. Também essas marchinhas não chegaram a ser muito cantadas, ficaram mais restritas ao bojo do concurso. Mas é isso, acho que esperamos que o Carnaval do ano que vem seja potencializado duplamente para como foi de 1919, que dizem, né? De 1919 que não teve por causa da gripe espanhola, como foram os dois de 1912, que foi adiado por causa da morte do Barão do Rio Branco. Com a pandemia, Tiago, cogitou-se a possibilidade de fazermos o Carnaval no meio do ano em 2021, o que acabou descartado, mas alguns levantaram a possibilidade de se colocar no calendário oficial da cidade para os próximos anos uma folia fora de época nos meses de junho ou julho, durante as férias escolares. O próprio Eduardo Paes, folião de marca maior, vetou essa ideia. O carnaval é uma das grandes fontes de renda aqui do Rio de Janeiro. Tanto a prefeitura como o governo do estado faturam alto com a festa. Você achou uma boa ideia essa de se fazer um segundo carnaval no meio do ano aqui na cidade? Isso poderia vingar ou traria mais problemas para a cidade, na sua opinião? Pois é, né? Essa ideia de carnaval no meio do ano, primeiro que é uma coisa que já acontece já há muitos anos, né? Essa ideia, vamos fazer um carnaval no meio do ano. Eu não vejo necessidade, falando isso fora dos tempos de pandemia, fora desse contexto desse ano agora. Claro que pode haver eventos de escola de samba, de bloco de carnaval, que seja fomentados pelo poder público, por empresas, para atrair turistas e tal, mas não é um carnaval. O carnaval mesmo é aquele carnaval janeiro, fevereiro, março, até data de limite de março que seja, de acordo com o calendário, mas que a gente vibra, que a gente tem o Rio de Janeiro, o calor, a praia, tudo isso que envolve toda a magia que faz o carnaval, principalmente o carnaval de rua e o carnaval das escolas de samba também, que tem toda ali a magia ser naquele período, né? Enfim, mas claro, com a pandemia e com várias necessidades, tanto econômicas, de emprego, e culturais também, de necessidade de explosão cultural, aventou-se essa possibilidade do carnaval no meio do ano. Foi uma coisa meio que nacional essa discussão, né? Veio lá da Bahia também, com o governador lá, o ACM, com o prefeito lá, veio, e aqui no Rio de Janeiro começou a se falar isso, a Liga das Escolas de Samba, junto com os patrocinadores e tal, começou a aventar essa possibilidade. Mas isso lá no meio do ano passado, falando disso, para ter algum mínimo de planejamento, né? Mas, enfim, como a tragédia da pandemia, somada à tragédia maior ainda do governo brasileiro de não viabilizar vacina e de não conseguir conter minimamente e diminuir o número de mortes, diminuir o número de casos da pandemia, eu acho que foi sensata a decisão do Eduardo Paes de anunciar, né? Não é nem de cancelar, mas de anunciar que não ia ter, não teria como ter. Seria uma decisão, não foi um grande mérito dele talvez, porque seria uma coisa que seria natural que fosse acontecer, né? No momento que a gente está começando a imunizar a população, ali em junho, julho, esperamos que já tenhamos uma parte da população imunizada, não faria sentido, seria jogar tudo fora pelo ralo, todo o trabalho de imunização feito e potencializar ainda mais
a doença e tal, né? Então, não foi sensata a decisão de cancelar, até porque, assim, cancelar já agora, no início do ano, porque isso aí pressupõe o desfile da escola de samba é uma coisa que demora, tem que fazer o trabalho nos barracões, o trabalho das escolas de samba, é todo um trabalho manual, né? Muito manual, muito bonito de se ver, muito emocionante, do envolvimento das comunidades, do envolvimento das pessoas que circulam nesse meio do carnaval, de preparar o carnaval. Então acho que foi acertada, seria natural que isso fosse acontecer mesmo, as próprias escolas de samba aceitaram sem reclamar, que já estavam até planejando fazer o carnaval, mas é isso, acho que os blocos de carnaval, claro, entraram, apoiaram também, é isso, não havendo vacina até junho, não tem como fazer o carnaval. Como é que anda a situação daqueles profissionais que sobrevivem do carnaval, Thiago? Aqueles que trabalham nos barracões das escolas de samba, as costureiras, os músicos, enfim, pessoas que tiram boa parte do seu sustento da folia. Sem os festejos esse ano, como é que esse pessoal ficou? A situação de quem vive do carnaval, na verdade, está igual a de milhões de brasileiros, né? Inclusive muitos do que vivem de carnaval durante o ano todo, durante outros períodos, são trabalhadores informais, sem renda garantida, muitos sem emprego, enfim, que conseguem no carnaval até um bico e tal, né? Claro que você tem ali toda uma engrenagem para o carnaval funcionar, de costureiras, de marceneiros, de técnicos, de brigadistas, de compositores, de segurança, enfim, tudo isso faz a roda do carnaval funcionar, né? E muito mais. Mas se tratando assim desses trabalhadores mais informais, assim, vai ao que aconteceu sempre, né? Na verdade, sempre aconteceu e agora na pandemia foi potencializado e a grande tragédia é o corte do auxílio emergencial, né? Acho que muitos estavam sobrevivendo, muitos estavam conseguindo ter um respiro pelo auxílio emergencial, que no início lá foi de R$600, que o presidente queria 200, mas o Congresso conseguiu passar para 600, e depois cortou pela metade e agora cortou totalmente. Eu acho que é um crime, o auxílio emergencial é uma coisa importantíssima, necessária, urgente, para que volte logo, para essas pessoas, como as pessoas do carnaval, né, dessa cadeia. Se tratando mais dos artistas, dos cantores, enfim, dos compositores, artistas, não que esses outros, como já aquele samba lindo do Martinho da Vila Isabel, que todos ali são artistas, artesãos, que fazem sonhos, fazem ilusões. Então, mas os compositores, falando mais da parte musical mesmo, alguns conseguiram ter uma a Lei Aldir Blanc, que foi uma coisa fundamental, que ajudou muita gente, mas foi muito insuficiente ainda e teve muitos problemas burocráticos e durou só durante o ano passado. Agora meio que está sendo prorrogado e precisa ainda ter novos editais. Os governos estaduais e municipais precisam abrir editais de fomento ao carnaval e à cultura geral. Acho que a gente não dá para dissociar muito o carnaval da cultura geral, embora, claro, que muitos sejam músicos e compositores e artistas diretamente ligados ao carnaval, né, que esperam o ano todo para, nesse momento, conseguir fazer até uma gordurinha, conseguir, e vivem no ano todo em função disso também, né? Mas é isso, acho que a gente precisa ter novos fomentos, novos editais, precisa voltar ao auxílio emergencial o mais rápido possível. E pois porque nesse governo aí, Bolsonaro, Paulo Guedes, parece que quem só se salvou foram os grandes bancos, os grandes banqueiros que tiveram dívidas perdoadas, enfim, isso tudo que a gente já sabe que acontece na história, sempre nos momentos de crise, não é novidade para ninguém. Mas nesse momento dessa crise maior, é urgente que haja uma sobrevida, uma salvação e um socorro emergencial a todas essas categorias ligadas ao carnaval ou não, mas da cultura ou não, mas se tratando da grande roda do carnaval, que pegue todo mundo ali das comunidades que trabalham, que fazem as fantasias, que fazem os desfiles acontecer. Ainda que boa parte dos foliões tenha ficado em casa nesse carnaval, Thiago, muita gente se arriscou em festas clandestinas em várias localidades do Rio de Janeiro. A fiscalização que a prefeitura anunciou que faria parece que não funcionou tão bem como deveria.
De quem é a culpa neste caso, Thiago? É das pessoas que não tiveram responsabilidade e empatia pela vida dos mais vulneráveis. É do gestor público que não foi capaz de fiscalizar aqueles que descumpriram as recomendações de se evitar aglomerações. Surpreendeu essa quantidade de festas clandestinas? Na verdade, a culpa, né, o problema, ele é muito maior do que a gente pensar na questão aqui de festas clandestinas, da fiscalização do poder público, de quem está descumprindo as regras de isolamento mínimas necessárias e tal. A culpa vem muito mais do presidente, que desde o início negligenciou toda a doença, desde o início fez aglomerações, brincou, zombou sobre isso, zombou das vítimas, e isso deu um salvo-conduto para muita gente, né? Acho que o ponto principal daí de tudo é quando o Bolsonaro vetou a obrigação do uso de máscaras no Brasil, né? Acho que daí foi que a coisa desandou mais ainda. E é isso, você tem uma autoridade, a maior autoridade do Brasil, referendada por milhões de brasileiros e que continua tendo um séquito de seguidores considerável, e por causa disso, inclusive, não conseguimos ainda tirar o presidente lá, talvez, e com uma crise política institucional no Brasil cada vez mais. Esses dias aí a gente está vendo, exatamente agora, quando a gente está falando, a gente está vendo uma crise aí, com mais uma crise dessas, de enfrentamento com o STF, de radicalização, de coisa militar, enfim, aqui a gente tem visto isso. Isso tudo é política, não foi falta de política. A política do não ter política para a pandemia é uma política, né? Então isso tudo começa com o exemplo que o presidente dá. Claro, e aí assim, a gente tem uma população que elegeu o presidente Bolsonaro também, boa parte, né? Então vai seguir ele, o que ele fala, e vai ter ele como exemplo. Claro que cada cidade, cada estado teve mais independência para fazer leis mais duras ou menos duras, rígidas de isolamento e tal. Eu acho que o Rio podia ter aumentado um pouquinho. O Rio foi um dos lugares de tragédia que a pandemia mais pegou, né? Então acho que podia ter tido um pouquinho mais de rigidez, né? A gente teve final do ano do governo Crivella, seguindo o bolsonarismo. Na eleição também ficava o Eduardo Paes também não queria muito falar que ia ter restrições, porque isso poderia perder voto. Enfim, isso aconteceu no Brasil todo, na verdade. Acho que em todas as campanhas os prefeitos ficaram receosos os candidatos ficaram receosos de anunciar medidas mais duras para conter a pandemia, com medo de perder voto, porque já está funcionando os bares, restaurantes, algumas festas e tal. Mas aqui no Rio, realmente, assim, Rio é a capital do encontro, né, das coisas. E é uma tragédia que haja essas festas clandestinas, e o poder público tem que fiscalizar mesmo, tem que ir para cima, tem que multar, quem está organizando, quem está patrocinando isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ir duro nisso, e tem que mostrar uma autoridade em cima disso. Então, assim, não me surpreende essas festas. Claro que a gente tem que entender, todo mundo encontra uma pessoa ou outra, pega uma casa em algum lugar para se isolar com amigos, tendo cuidado, às vezes se testando antes, enfim, e mesmo assim tendo cuidados. E isso é natural, isso tem acontecido com boa parte das pessoas, porque precisa também para a saúde mental, né? Ninguém consegue ficar em casa preso 24 horas por dia, vai fazer um ano daqui a pouco. Então acho que é normal que haja encontros pequenos e tal, isso aí, não estamos criminalizando isso, mas festas com abraços, com bebidas, com cantos, com a chance de você transmitir muito maior, é muito criminoso isso. Acho que é uma coisa que tem que ser combatida, e agora que a gente está aí perto de finalizar, enfim, perto não, mas já com o horizonte da vacina aí pela frente, acho que tem que ser bem combatido mesmo. E além de ser um egoísmo, né? Um egoísmo que... Por que eu posso fazer... Por que eu posso ir naquela festa? Por que eu posso fazer aquele bloco de carnaval? Por que eu posso, enquanto os outros não vão poder, não podem, porque estão se segurando para isso? Acho que também passa por um grande egoísmo das pessoas, um desrespeito. Eu queria falar um pouco com você também, Thiago, sobre o nosso Rio de Janeiro. Quais são as suas expectativas para essa gestão do Eduardo Paes na prefeitura? Como você tem observado as primeiras ações do político do Democratas, tanto no combate à pandemia como na questão dos transportes, um dos calcanhares de Aquiles do nosso município, na segurança pública? Pois é, né? O alcaide Eduardo Paes aí voltando para mais um governo,
E ele, eu acho que ele vem buscando, que a gente tem visto, pelo menos na imagem, né, montar um secretariado meio diferente, meio mais sem coloração partidária, sem parecer ter muitos prepostos direto do mercado imobiliário, de empresários de ônibus, como já teve em outros governos. Mas assim, ele entrega parte do secretariado com pessoas mais progressistas para as áreas como juventude, mulheres, direitos humanos, essas coisas e tal. E ao mesmo tempo, mas continua, por exemplo, entregando a parte da fazenda para uma direita liberal, que é o Pedro Paulo, que é seu braço direito, que nunca escondeu que é liberal, foi a favor da reforma da Previdência, foi a favor da reforma trabalhista, já foi relator de orçamento no Congresso, enfim. As pastas mais importantes economicamente seguem na lógica da direita liberal, que sempre norteou os 8 anos do governo Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes hoje ele vai colher o que plantou lá atrás também, né? Foi um governo muito entreguista aos interesses das empreiteiras, principalmente dos empresários de ônibus, dos Ike Batistas da vida e de todo o esquema criminoso do Sérgio Cabral, que foi o grande padrinho dele, foi quem elegeu ele, quem reelegeu, ajudou a reeleição dele, ajudou a pegar dinheiro, Caixa 2, tudo que a gente já sabe para poder reeleger ele. Uma eleição de 2012 custou milhões de reais de Caixa 2 e contra uma candidatura do Marcelo Freixo, que veio lá sem dinheiro nenhum, sem tempo de TV, nada, conseguiu quase 30% dos votos, mas o Eduardo levou no primeiro turno. Enfim, é isso, assim, acho que, por exemplo, o caos no BRT é consequência, claro, que do governo Crivella, que foi... O Eduardo Paes tem um trunfo, né, que é ser prefeito depois do Crivella, que acaba sendo uma coisa fácil, porque assim, o governo Crivella foi tão ruim que qualquer coisa que seja feita depois do governo Crivella parece boa. Mas o Eduardo Paes vai colher as consequências do que plantou lá atrás, né? A licitação do BRT foi uma coisa criminosa, cartas marcadas, foi muito contestada, enfim, já sabia que dá problemas, as fórmulas todas, essa coisa de distribuir em consórcios, todo mundo já meio com cartéis, tudo já cartas marcadas, né? No caso do BRT, e por isso está dando essa crise hoje, essa crise enorme no transporte, que tem que ser resolvida. Acho que o transporte tem que ser repensado como um todo. O plano diretor da cidade também já tem que começar a ser repensado. O Eduardo Paes, ele privilegiou muito a questão de fazer moradias, de fazer habitação, de remover muita gente de áreas mais centrais da cidade e passar lá para a Zona Oeste, em lugares sem infraestrutura nenhuma, de saneamento, de esgoto, e principalmente de emprego. Então, assim, você sucateia ainda mais o transporte público, com as pessoas tendo que vir para o centro da cidade. Ele já até falou que vai rever isso agora, com tentativa de moradias no centro, na Zona Norte. Ele chegou a meio que fazer uma autocrítica, mas é isso, os olhinhos dele brilhavam pelo mercado imobiliário, que era quem comandava a política urbana na cidade. Então acho que ele tem que fazer alguma coisa diferente disso, tem que mostrar mesmo a que veio. E me preocupa muito agora as últimas notícias, por exemplo, um aceno dele ao bolsonarismo, que nunca deixou de ter, acho que inclusive para ter uma certa governabilidade aí, pela uma parte ali da Câmara de Vereadores, que ainda é muito reacionária, e por uma parte da sociedade também, por uma parcela da sociedade, e também, principalmente, talvez para tentar que o governo federal não boicote muito, ele sempre tenta manter uma boa relação. Claro que tem que ter uma relação republicana com o governo federal, todo governo tem que ter isso, mas também eu acho que ele faz uma cena agora perigoso, que é a tentativa de armar a guarda municipal, mesmo que seja só um setor da guarda. Isso é uma coisa assim que é inadmissível. E é uma política da direita mais reacionária, ainda mais nesse momento que a gente está tratando Bolsonaro fazendo decreto de liberação de armas, só pensando nisso. Muito ruim que o Eduardo Paes acene com essa possibilidade de armar a Guarda Municipal, de mandar o projeto para a Câmara, uma coisa que não foi feita até agora, nem no governo Crivella, nem o governo Crivella conseguiu isso, e o Eduardo Paes fazer isso é muito, muito perigoso, muito, muito ruim para a cidade. Além disso, ele tem que também explicar e explicar essa tentativa que ele já vem falando do aumento da contribuição dos servidores, também é outra coisa péssima, uma política fiscal
liberal e totalmente de arroxo no funcionalismo público, mais um arroxo, e também tem que cumprir a promessa de pagar o 13º de forma integral, que ainda não conseguiu, né? Então eu acho que tem que reaver aí, a cidade tem que cobrar a dívida. Todas as cidades, principalmente o Rio de Janeiro, tem uma dívida ativa com grandes bancos que devem à cidade, grandes empresários. Então, assim, acho que tem que fazer um mutirão maior para cobrar essas dívidas, tentar um caixa maior e tentar ver outras formas disso, que não seja o arroxo no funcionalismo público, que não seja nos projetos sociais. E é isso, acho que o Eduardo Paes ainda tem que mostrar aí o que veio, se vai realmente querer fazer diferente do que foram seus 8 anos de governo. E pegando um governo depois do Crivella, ele tem esse bônus de ser um governo depois do Crivella que consegue uma imagem melhor do que foi a tragédia do governo Crivella. Para finalizar, Tiago, não dá para deixar de comentar essa tragédia que é o governo federal sob a gestão de Jair Bolsonaro. Um sujeito que tem se mostrado um verdadeiro genocida, negando a pandemia, abandonando a população à sua própria sorte, entregando o Brasil de mão beijada para o capital estrangeiro, isso sem contar o seu caráter autoritário e antidemocrático. Qual é a sua avaliação para o governo do ex-capitão e como você tem visto a atuação da oposição ao Jair Bolsonaro, Tiago? Pois é, né? Isso mesmo. O governo Bolsonaro é uma tragédia, né? A maior tragédia de todos os tempos. De todos os pontos de vista, né? Democrático, econômico, entreguista. Como é que pode, né? Uma pessoa que se dizia tão nacionalista, estar tão entreguista, deixar assim, o governo nas mãos de um Paulo Guedes aí tão descompromissado com qualquer questão do povo brasileiro. Mas é isso, né? Um governo que ainda consegue ter um mínimo de popularidade, por causa de toda essa máquina que foi criada e deixou boa parte das pessoas bitoladas e doentes com essas fake news, essa coisa do ódio, essa ódio à morte, né? Que ronda, essa coisa das armas, que só pensa em armas, só pensa em tudo isso, mas isso é política, né? Nada é feito por acaso. Claro que a gente vê o Bolsonaro, que parece que ele é imbecil, e é um imbecil mesmo, mas só que o que roda por trás, a engrenagem que está rodando por trás dele, não tem nada de imbecil. Acho que a gente está vendo esses dias aí toda essa crise institucional, a prisão do deputado, o deputado mais fascista, mais assim, sujo que tem, assim, no ponto de vista das ideias, de tudo, assim, do truculento ao extremo, assim, esse deputado que foi preso, então, e ameaçando o STF, e é isso, acontece que o cara só vai preso quando ameaça o STF também, né? Acho que faz tanta barbaridade, faz tanta coisa, e quando chega lá, e é isso, né? Acho que, mas aí qual é o papel da oposição nisso, né? O que é a oposição, né? Você tem a oposição de esquerda, você tem a oposição ali fisiológica que é oposição e depois não é, dependendo do quanto se paga, e a gente viu isso na eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado também, de certa forma, e você tem uma oposição que seria uma direita mais liberal, mas que ainda não se decidiu se sai do barco mesmo ou não, se grita contra ou não, e aí não quer se meter muito com a esquerda, enfim. Eu acho que precisa o seguinte, a esquerda, se tratando da esquerda, a esquerda precisa sentar todo mundo junto, botar numa sala, fazer um grande seminário, sair dali com uma proposta de frente ampla, mas para chegar nessa frente ampla, que englobe outros setores que não da esquerda, para chegar nessa frente ampla tem que estar unida para poder ter um destaque, uma certa até hegemonia, se for possível, nessa frente ampla de pontos que sejam comuns para derrotar o bolsonarismo e principalmente voltar para o marco zero da política. Acho que a gente está precisando voltar para o marco zero para tirar essa fase aí. Ainda está difícil, ainda vai demorar, não sei o que vai ser dos próximos tempos, como vai ser a eleição, se vai ter eleição, se vai ter reconhecimento de urnas, do resultado das urnas, enfim, tudo isso são os nossos achismos de todos os dias. Mas a oposição tem que estar afinada, né? Afinada e afiada para poder ampliar as bases, pegar bolsonaristas arrependidos e conseguir fazer com que isso tenha uma maioria, uma hegemonia na população brasileira. A maioria a gente já tem, né? Mas só que a gente ainda não tem a hegemonia do enfrentamento ao bolsonarismo e da real possibilidade de tirar o bolsonarismo de lá, o Bolsonaro e toda a sua forma de governar, a sua forma de existir, né? Que é tão criminosa, tão perigosa, tão
de ódio, né, tão de morte, isso que a gente não precisa, ainda mais nesses momentos, para passar dessa pandemia. A gente está precisando sair disso de um astral melhor. Então, se o Bolsonaro não tivesse aí, certamente muitas mortes teriam sido evitadas e a gente estaria discutindo a política como a gente sempre discutiu, talvez, entre esquerda e direita. Eu acho que a gente está precisando voltar isso para o marco zero disso, mas com a esquerda tendo uma certa hegemonia, saindo desse processo, tendo voz, tendo vez, tendo processo, possibilidade de influenciar e influenciar nos debates políticos, econômicos e gerais do Brasil, e tendo o Brasil um papel de soberania no mundo também, de destaque no mundo também, que o Brasil merece isso e teve isso durante algum tempo, e aí tudo está sendo destruído, principalmente nos últimos anos. Tiago Prata, eu quero novamente te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia e também deixar aqui o meu abraço. Valeu, Anderson, valeu toda a equipe do Faixa Livre, todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Hoje estaríamos aí encerrando um carnaval, né? Estaremos falando na ressaca aqui, nesse dia de ressaca, preparando o Sábado das Campeãs, que ainda o carnaval, na verdade, ainda acaba no domingo, teoricamente, né? Tem o desfile das campeãs, tem muito bloco de carnaval, teria muito bloco de carnaval no sábado e no domingo, pós-cinzas, né? Então, a gente tá nessa saudade, mas ano que vem a gente vem com toda a força e esperamos com dias melhores, com saúde para todo mundo, vacina para todo mundo, tá? Então, obrigado, estou sempre disponível aí para vocês precisarem. E é isso, viva o carnaval brasileiro e saudação para todo mundo. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista e músico Tiago Prata. Vamos agora a um novo intervalo, já voltaremos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o médico, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Jorge Amaral, o Bigu. Jorge Amaral, bom dia. Bom dia. Poxa, que bom falar com você. Agradeço o convite, mas quero inicialmente deixar claro que o lugar da onde eu vou falar, ou seja, o meu lugar de fala vai ser de um médico clínico que há 44 anos trabalha com a medicina pública e também trabalho no Hospital Geral da Santa Casa, onde nós atendemos ao longo desses anos pacientes oriundos do SUS e que participam do aprendizado dos alunos e alunas da área médica. E, na sua grande maioria, estão na linha de frente com mais ênfase desde março de 2020. Jorge, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Jorge, o Brasil viveu esse ano um carnaval bem diferente do que tivemos nos últimos tempos. Não só pelas limitações provocadas pela pandemia, mas também pelo estado anímico das pessoas em meio a todo esse furacão que temos atravessado. Você que é um dos grandes entusiastas da folia, das escolas de samba, como é que foi vivenciar esse carnaval pela internet? Você acompanhou alguma das transmissões online? Olha, está sendo muito triste o acompanhamento de todo o processo, desde a preparação das escolas de samba, do próprio carnaval, e que nesse momento se aguça porque nós estamos em pleno carnaval. Mas esse momento, esse ano de 2020, foi um ano que, além da sobrevivência das famílias que vivem do carnaval em todas as suas etapas, foi um ano que nós tivemos muitas perdas, mortes de centenas de trabalhadores e trabalhadoras e muitos sambistas. Para se ter uma noção, em abril morreu Tantinho da Mangueira. Em maio, Aldir Blanc, infelizmente, faleceu. Em dezembro, nós tivemos a morte do Birani, do Fundo de Quintal. Também agora, já em 2021, o mundo do samba perdeu o Gordinho, do Surdo. Então, esses companheiros e esses sambistas, a partir do Birani, que tinha 80 anos, todos os demais
estavam na faixa dos 70 anos. E não podemos deixar de registrar também que pessoas jovens, como o Dinho, um grande percussionista da velha guarda da Portela, aos 39 anos também faleceu, assim como a grande Vilma, uma das baluartes da Imperatriz Leopoldinense que estava com 67 anos. Então, realmente, é um momento de muita tristeza e muita apreensão, porque a pandemia continua fazendo vítimas no mundo do samba. Você esperava viver algo desse tipo na vida, Jorge? Enfrentar uma pandemia? Ser obrigado a ficar isolado no meio do carnaval? Isso é algo que chegou a passar pela sua cabeça em algum momento? Sinceramente, com o início da pandemia em março de 2020 e com a postura ou conduta da Presidência da República e com as sucessivas mudanças dos ministros da Saúde e, ultimamente, coroando com o desastre que foi a nomeação do general Pazuello, eu acho que realmente no mínimo, todo médico consciente tinha que esperar o que acontece hoje em 2021. Especificamente no Rio de Janeiro, piorava, por exemplo, a desastrosa condução do prefeito Crivella e do governador Wilson Witzel, com todo esse negacionismo de parte da população. Com certeza eu esperava sim. O que não esperava era que como médico da Santa Casa, eu não pudesse estar atuando junto com outros colegas, pois não houve interesse dos gestores em viabilizar o atendimento dos pacientes do SUS no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Jorge, falando em pandemia, não dá pra gente deixar de abordar essa tragédia que é a Covid-19 no nosso país, com mais de 240 mil mortes, boa parte delas provocadas pela atuação genocida do governo federal comandado pelo Jair Bolsonaro. Como é que você tem analisado as posturas da gestão do ex-capitão do Exército, que tem um general no comando do Ministério da Saúde? Então, a atuação, a meu ver, ao ver também do conjunto da população, ela está sendo desastrosa. No mínimo, uma atuação sem compaixão e, principalmente, sem cumprir as funções para a qual o presidente foi eleito. E se aguçou mais ainda com a nomeação do atual ministro general Pazuello. Diga-se de passagem, nos governos militares, no período de 1964 e 1985, quando eu, como médico, já atuava, nós nunca tivemos, diante de uma situação dessa, com um general à frente do Ministério da Saúde. Eu nem digo que é dirigindo o Ministério da Saúde. Eu acho que, no máximo, ele está à frente do Ministério da Saúde. Esse carnaval tende a ampliar ainda mais o número de infecções, visto que muita gente desrespeitou a necessidade de afastamento e se aglomerou nessas festas clandestinas que vimos por toda a cidade. Qual deve ser o resultado dessa desobediência, Jorge? Pois é, quanto ao desrespeito e à desordem social que hoje nós vivemos, principalmente no município do Rio de Janeiro, essas duas questões nunca produziram nada de bom para a sociedade. Quanto à pandemia, é evidente que o aumento será refletido nas pessoas contaminadas e no aumento de mortes. Aqui, reiterando, no município do Rio de Janeiro, está um descalabro com bares e restaurantes abertos durante o carnaval. Um exemplo é onde eu moro, um bairro tradicional em Santa Teresa. Eu moro no Largo do Guimarães. A desordem a cada dia vem aumentando.
pois as calçadas e ruas são ocupadas com churrascos, com ambulantes e música ao vivo. E o mais interessante que é ao lado, a 50 metros de destacamento da PM e da sede da região administrativa e da Guarda Municipal, o que transparece que essas duas instituições, apesar de ser denunciadas por nós, estão aqui para proteger a desordem. E, evidentemente, essa desordem tem se iniciado às tardes e ela vai à noite, e a balbúrdia, ela caminha muitas vezes, como foi nesse último domingo, até a madrugada, quase pela manhã. Evidentemente, nós, moradores, não conseguimos dormir e nem exercer a lei do silêncio. Aqui no Rio de Janeiro, Jorge, a situação é gravíssima. O número de óbitos é muito elevado, já ultrapassamos a cidade de São Paulo na proporção. As doses das vacinas acabaram e nem chegamos perto de imunizar o primeiro grupo prioritário. Explica aqui pra gente, por favor, Jorge, qual é o cenário real na capital fluminense? Como anda a situação dos leitos? Ainda há vagas para pacientes graves de Covid? Os profissionais de saúde estão em número suficiente para dar conta de toda essa demanda? Pois é outra coisa muito séria. O principal de tudo é a falta de transparência e a falta de credibilidade que os gestores municipais, os gestores estaduais e federais têm em relação ao fornecimento de dados. Quanto à demanda do Rio de Janeiro, é evidente que já se registrava em 2019 a carência do número de leitos por desativação do próprio setor público, onde faltava nas unidades municipais, estaduais e as federais, e também na iniciativa privada, onde um dos destaques, mais uma vez, a gente lembra, que é o Hospital Geral da Santa Casa, já faltava apoio e investimento desses setores, gestores públicos. Esses exemplos foram amplamente divulgados antes da pandemia. Então, com a pandemia, essa situação só piorou, como era de se esperar, né? Com essa atual desordem e ineficácia dos governantes, dos gestores públicos, não poderia melhorar a assistência à saúde em nenhuma parte do Brasil. No meio dessa questão, vem a questão da vacinação, aí era uma tragédia anunciada. Amanhã, no Rio de Janeiro, numa das capitais mais importantes, no dia 17 de fevereiro, não tem mais vacina para vacinar a população idosa. É um absurdo, ou seja, é um crime essa falta de vacina. Você esperava chegar perto do fim de fevereiro em um cenário como esse, Jorge? O que é que faltou para que pudéssemos estar vivendo uma situação menos grave na pandemia? Mais uma vez eu reitero, eu esperava sim. Faltou, em outras palavras bem claras, faltou responsabilidade, faltou eficiência, faltou compaixão, faltou compromisso do governador, do prefeito, do presidente, do ministro da Saúde, com a vida, com as famílias e também com a economia do país. Só que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse no Senado que vai vacinar toda a população até o final do ano, sendo metade dela até junho. Dá para acreditar em uma previsão como essa, Jorge? Em um cenário onde estamos com pouquíssimas doses das vacinas, onde faltou planejamento, ações preventivas por parte do governo federal? Pois é, eu tenho muito cuidado para chamar alguém de mentiroso, mas eu
não encontro outra denominação. Eu não acredito, né? Essa afirmação que foi feita no Senado Federal, ela apenas teve um objetivo. Primeiro, livrar sua própria pele. Ao mesmo tempo, livrar a pele do seu patrão, que é o presidente da República. Agora, e por fim, tentar abafar a convocação de uma CPI. Ou seja, todos esses motivos não estão relacionados a formas de combater uma epidemia ou uma pandemia, e muito menos a uma proposta de fazer um programa nacional de imunização. Então, evidentemente, o que faltou foi isso, né? E a atuação das entidades que representam os médicos, Jorge? Muita gente tem comentado que há um silêncio de determinados conselhos e federações por conta de um caráter bolsonarista de boa parte da categoria. Falta ação dos conselhos, Jorge, em combater essas atitudes irresponsáveis do governo federal? Você que foi presidente do Sindicato dos Médicos, por que as entidades não se posicionam com firmeza? Pois é, essa é a face triste de você confundir uma representação de classe com você defender uma proposta, seja ela de que governo for, né? A atuação das entidades, à exceção da Associação Médica Brasileira, que representa, entre elas, as entidades de especialidade, o Conselho Federal de Medicina e alguns regionais. A exemplo da Regional do Rio de Janeiro, foi eleito na onda crescente do bolsonarismo no nosso país. Na verdade, ele não se omite, eles se posicionam com firmeza na linha do negacionismo, e quando parece que é uma omissão, não, eles deram demonstrações e resoluções que aumentaram a permissividade do uso de medicações conhecidas no mundo inteiro como ineficazes para a Covid, e ainda tiveram o desplante de conviver ou ser conivente com a proposta de tratamento precoce. Ou seja, não existe omissão, existe sim uma ação contra a vida também, dessa especificamente do Conselho Federal de Medicina. O que é que ainda pode ser feito para mudar esse quadro grave, Jorge? Não esquecendo que temos um governo ideologizado, que arruma briga com os principais produtores de vacinas e insumos, em especial a China, que é incapaz de colocar um profissional que entenda da área médica para comandar o combate à pandemia. Há uma alternativa diante do que está colocado, Jorge? Olha, como médico, como tinha dito no início, e como que lida com a área da clínica médica, no mínimo, diante de qualquer doente grave, mesmo sendo realista, nós devemos ter sempre um sentimento de otimismo. Apenas o que eu posso sugerir e não determinar, como médico, como professor e como cidadão, seria, primeiro, manter rigorosamente os cuidados individuais e coletivos. Em segundo lugar, continuar exigindo a ampliação da oferta de vacinas e de abertura de locais de vacinação. Ao mesmo tempo, exigir a ampliação dos locais de atendimento aos pacientes nas unidades hospitalares já constituídas e algumas construídas para o momento da pandemia. Outra questão assim,
que é bom reiterar, como médico da Santa Casa, que eu tenho certeza que eu posso estar aqui falando na questão da reativação do nosso hospital e para que a gente colabore com a cura da Covid, nós gostaríamos que fosse restabelecido aos doentes do SUS os atendimentos nas unidades ambulatoriais. E, principalmente, que nós ainda nem começamos a enfrentar as sequelas do pós-Covid. É muito interessante a gente começar a pensar que o Covid, no pós-Covid, para aqueles que sobrevivem, mesmo aqueles que não fazem a forma grave, eles estão reclamando de muitas sequelas. E essas sequelas são das diversas especialidades e atinge diversos órgãos, ou individualmente, ou órgãos do corpo humano em conjunto. E como cidadão, a gente não pode esquecer que o retorno imediato do auxílio emergencial vai ser fundamental para o enfrentamento do Covid em 2021. E, por último, manter a relação que nós temos com a mídia e que tem reconhecido que a ciência é a luz que devemos continuar a buscá-la. Eu volto a agradecer a oportunidade que se teve, que eu estou tendo em, pelo menos, dar a minha opinião nesse momento tão triste do nosso país. Jorge, eu quero te agradecer demais por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Um abraço para você também e todos os ouvintes do programa Faixa Livre, e podem contar sempre com a minha colaboração, se assim for importante. Conversamos aqui com o médico e ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Jorge Amaral, o Bigu. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!